Em primeiro lugar, felicitar o Partido Social Democrata pela realização do seu Congresso. Um momento de debate político, de apresentar à sociedade açoriana propostas para o futuro da governação dos Açores, é sempre um momento importante. E é também um momento importante escolher, legitimar, votar os seus representantes, aqueles que vão apresentar-se às eleições regionais. Portanto, nessa perspectiva, o PSD cumpriu a praxe democrática, a praxe que lhe era exigida. Já que no que diz respeito à apresentação de propostas políticas concretas para muitas das áreas em que é necessário melhorar a nossa governação, aí eu também tenho que testemunhar que considero que o Congresso do PSD não apresentou essas medidas concretas. Falo da racionalização da despesa pública, falo na importância do mar, na diversificação agrícola, na reorganização do setor das pescas, em resolver a questão dos transportes aéreos e marítimos. Aí é muito importante que se apresentem propostas concretas, porque o que eu vejo é que nesta Câmara, se calhar, fazem-se aqui 6 discursos muito próximos sobre estas questões. Todos nós temos a visão da importância fundamental do mar para o futuro da economia dos Açores, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário diversificar o setor agrícola, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário baixar o preço das passagens aéreas, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário colocar a funcionar os transportes marítimos. O problema está nestas prioridades, que não são prioridades ideológicas, são prioridades concretas, de governação concreta, em apresentar medidas concretas para ultrapassar essa questão. E nessa medida, eu penso que o Congresso do PSD também não atingiu esses objetivos. Depois dizer o seguinte, dizer que em relação ao Partido Socialista eu percebo que nesta matéria e nas afirmações que fez não se sinta à vontade. Porque a verdade é que a poucos meses da realização das eleições não irá realizar um congresso que irá legitimar quem se candidata a Presidente do Governo Regional e acaba por passar um processo que é um processo muito pouco claro e sem precedentes. E sem precedentes na história política dos Açores, que é um Presidente do Governo Regional que não foi legitimado por o conjunto dos militantes, do seu próprio partido. E, portanto, nesse sentido, é uma fragilidade intrínseca no vosso processo de candidatura nestas eleições. Porque a ideia que passa para a sociedade açoriana é que os senhores transportam um líder que não tem legitimidade própria, que é tutelado pelo atual Presidente do PS Açores, que é tutelado pelo atual Presidente do Governo Regional e que não tem verdadeira independência política, não tem verdadeira autonomia de decisão e, portanto, que é uma renovação que sucede na base de uma hierarquia. E o que nós ficamos a saber é que se por acaso ganhasse, caso não irá acontecer, certamente, se ganhasse, não seria o líder dos Açores, não seria o senhor deputado Vasco Cordeiro, mas passaria e continuaria a ser o atual Presidente do Governo Regional, continuaria a mandar no partido e continuaria a mandar no Governo dos Açores. Essa é a vossa grande fragilidade intrínseca para estas eleições. Os senhores carecem de legitimidade política. Este processo eleitoral, o Partido Socialista encontra-se diminuído, encontra-se fragilizado por um processo em que a tutela política não pertence ao candidato, a tutela do vosso próprio processo político, do processo político e da candidatura do PS, não pertence ao candidato a Presidente do Governo Regional, pertence ao atual líder do Partido Socialista e irá continuar a pertencer, porque a vitória, no caso de suceder, o mérito será totalmente daquele que sai e não daquele que entra. E, portanto, a questão é esta. A grande questão que se coloca aqui é o que é que os Açores necessitam numa conjuntura de crise económica e social em que nós estamos. Precisamos de uma liderança forte, precisamos de uma liderança legitimada. E o que vos posso dizer é que o Partido Socialista não tem nada disso para apresentar. Tem para apresentar uma liderança fraca, uma liderança que não tem legitimidade própria, é uma liderança que, para estes tempos de enorme fragilidade,
esta liderança não significa nenhum futuro mais. Esta liderança continuaria amarrada ao passado, continuaria a contextualizar-se no passado. E o que vos quero dizer sobre esta questão... E termino, Sr. Presidente, o que vos quero dizer também nesta questão é que em todos os Açores, quando se visitam as ilhas, quando se visitam os locais, nós temos a percepção que as pessoas querem mudança e que a mudança política vai ocorrer nos Açores em outubro. Este longo ciclo político de 16 anos está a terminar. É esta a sensação que nós temos, é esta a convicção absoluta que nós temos, é que este ciclo político está a terminar de facto. Mas o que é importante é que não apareça um outro ciclo político de maiorias absolutas, em que metade da sociedade fica de fora e não pode decidir, em que metade da sociedade fica excluída do processo de decisão, em que, como aqui se viu ao longo desta legislatura, grande parte das ideias da oposição são deitadas ao lixo por vossas excelências que não admitem a participação de metade da sociedade açoriana. Essa é que é a questão fundamental e é isso que nós temos que evitar. Novas maiorias absolutas, não, muito obrigado. Já chegou estes 16 anos de poder absoluto.